Apostas esportivas online, a nova febre no Brasil. Elas se espalham rapidinho pelo Brasil. Com o celular na mão, qualquer um faz uma fezinha, um clique, um mundo de possibilidades. Essa facilidade de acesso é fator crucial. Leva o cassino para casa, para o bolso, a qualquer hora. Deixou de ser coisa de nicho, tá virando fenômeno de massa. Uma onda digital varrendo o país inteiro. O poder de atração é forte, quase um imã. Promete grana fácil, emoção na hora. A adrenalina de jogar, de ganhar, do risco, é isso que fisga tanta gente, especialmente os jovens, atrás de grana rápida, publicidade em todo canto, muito persuasiva. Vamos pegar a história do Carlos, por exemplo. Carlos era um jovem profissional, cheio de sonhos. Ele adorava futebol, como tantos brasileiros. Um amigo apresentou para ele um site de apostas online. Só para se divertir, o amigo tinha dito. Então, o Carlos fez sua primeira aposta pequena. Ele ganhou. A sensação foi eletrizante. Uma pequena vitória, mas que pareceu enorme. Ele pensou: acho que levo jeito para isso. Esse foi o começo, aparentemente inocente. Logo, o Carlos estava apostando com mais frequência. As apostas pequenas ficaram maiores, mais ousadas. Ele começou a correr atrás do prejuízo com determinação, convencido de que a próxima grande vitória estava logo ali. Ele começou a esconder as apostas da família e da namorada, a Ana. Essa epidemia de apostas não para em casa. Ela vai se infiltrando, de fininho, no ambiente de trabalho. A produtividade, despenca. O pessoal fica totalmente aéreo. A cabeça do pessoal já está na próxima aposta. Essa obsessão vira um ladrão silencioso, roubando o foco e o tempo da empresa. A qualidade do trabalho, claro, vai lá para baixo. Prazos são estourados. É uma preocupação que só cresce. Tem muita gente fazendo uma fezinha durante o expediente, usando os computadores da empresa para isso. Uma aposta rapidinha, ali num clique, e esses minutinhos vão se acumulando. É um verdadeiro ralo nos recursos da empresa. Alguns até param para assistir aos jogos ao vivo, acompanhando de perto os jogos em que apostaram. E o pior, esse tipo de atitude é difícil de perceber, mas o estrago é grande, viu? Seção 4. O jogo da mente. Desvendando a ciência por trás do vício em apostas. Mas afinal, por que será que apostar vicia tanto, hein? A resposta, meu amigo, minha amiga, tá lá no fundo, na química do nosso cérebro. Quando a gente faz uma aposta, rola aquela expectativa gostosa, né não? A simples possibilidade de ganhar já libera dopamina no corpo. E o que é essa tal de dopamina? É um neurotransmissor, tipo um mensageiro químico do nosso cérebro. Ela está ligada diretamente à sensação de prazer e recompensa. Essa descarga de dopamina é uma onda forte, viu? E convence a gente que vale a pena continuar. Aí não tem jeito, o corpo pede mais daquela sensação. De novo, e de novo, e de novo. Sempre buscando aquela mesma euforia de antes. O cérebro, que não é bobo nem nada, pega o esquema rapidinho e fica querendo mais desse estímulo. E pode parecer estranho, mas o vício em apostas tem muito a ver com a dependência de drogas, saca? Pensa só, drogas, álcool, o mecanismo é parecido. Os circuitos cerebrais ativados são praticamente os mesmos. Impressionante, né? Com o tempo, a pessoa pode criar uma espécie de resistência, uma tolerância. Isso quer dizer o quê? Que ela precisa apostar mais e mais, ou arriscar valores cada vez maiores. Tudo isso só para tentar sentir o mesmo barato, a mesma excitação do início. Seção 5. Além da aposta, o estrago financeiro e emocional. As consequências financeiras do vício em apostas são realmente devastadoras. Muitas vezes, tudo começa com aquela graninha que sobra no fim do mês, sabe? Aquele troco do pão, uma fezinha aqui e ali, mas isso pode virar uma bola de neve muito rápido. A poupança é zerada, os bens são vendidos, o cartão de crédito estoura o limite,
E aí vem os empréstimos atrás de empréstimos. As pessoas se veem presas numa verdadeira teia de dívidas, sem saber como escapar. E tentar correr atrás do prejuízo, na maioria das vezes, só cava um buraco ainda mais fundo. A falência, infelizmente, acaba se tornando uma triste realidade para muita gente. Aquele sonho de ganhar uma bolada e ficar rico da noite para o dia se transforma num pesadelo financeiro sem fim, deixando um rastro de destruição e contas que não fecham. E isso gera uma instabilidade tremenda para as famílias, um verdadeiro terremoto emocional e financeiro. E o custo emocional é tão pesado quanto, se não ainda pior. A ansiedade constante não te larga. Parece sua própria sombra te seguindo o tempo todo. O estresse de ter que esconder o vício da família, dos amigos. É uma pressão enorme, sufocante. A depressão muitas vezes chega de mansinho e se acomoda, como uma nuvem escura que não vai embora. Sentimentos de culpa e vergonha martelam na cabeça dia e noite. E a autoestima? Essa vai pro ralo, desaparece. Seção 6. Desbravando novos horizontes, as cidades e a regulamentação dos jogos. O Brasil está passando por uma nova fase. O governo federal tomou a iniciativa de regulamentar as apostas esportivas online. Essa é uma baita mudança na política nacional. Durante anos, os jogos de azar operaram numa zona cinzenta. Agora, uma estrutura legal está sendo montada. O objetivo é botar ordem na casa, num mercado que não para de crescer. Criar regras claras para as operadoras e mecanismos de proteção para os usuários. Esse processo é complexo e cheio de detalhes. Envolve muita gente e diferentes pontos de vista. É um momento chave para o país. Algumas cidades já estão se mexendo e se preparando para essas mudanças. Dá uma olhada no caso de Olímpia, lá no estado de São Paulo. Famosa pelo turismo e seus parques aquáticos. Olímpia já até debateu a possibilidade de ter cassinos, principalmente pensando naqueles resorts integrados. Caso role uma legalização maior dos jogos de azar. Isso mostra que as prefeituras estão de olho no que vem pela frente. Seção 7. Construindo defesas, prevenção e caminhos para a recuperação. A prevenção é a nossa primeira linha de defesa. Campanhas de conscientização pública são absolutamente essenciais. Precisamos educar as pessoas sobre os riscos envolvidos, especialmente os jovens adultos, que são frequentemente o público-alvo. Essas campanhas precisam ser honestas e diretas, destacando os sinais do vício e as possíveis consequências negativas. O conhecimento empodera as pessoas para que façam escolhas conscientes, para entenderem que apostar não é nenhuma mina de ouro, mas sim uma forma de entretenimento que tem lá seus riscos. O papel das famílias, das escolas e da mídia é vital nesse processo. Os pais precisam conversar abertamente com seus filhos sobre gestão financeira responsável e os riscos dos jogos de azar. As escolas podem incluir essas informações nos programas de educação para a saúde, ensinando o pensamento crítico sobre a publicidade de jogos. A mídia, claro, também tem uma grande responsabilidade de cobrir o tema dos jogos de azar de forma ética e equilibrada.